Toda a verdade sobre ele ou ela no vídeo de hoje. Vamos aqui trazer verdades, revelações, algo que talvez você não acredite muito, né, quando ouvir, quando descobrir. Ou até você já desconfie, mas queira alguma espécie de confirmação, né, da espiritualidade, das energias, do universo, dos deuses, do que você acreditar. Bom, temos aqui 3 opções, como de costume. Caso você queira realizar consultas particulares, feitiços, magias, na descrição você verá o meu contato de WhatsApp Business. Lá tem os catálogos com valores e informações. E antes da gente começar, eu vou trazer aqui os aconselhamentos para cada uma das opções. Lembrando que a temática da verdade ela pode ser, digamos, algo que a pessoa pensa ou algo que a pessoa sente. A gente vai descobrir, né? A gente vai descobrir aqui juntos e juntas alguma coisa que a pessoa está passando nesse momento e esconde, né, de você. Talvez você não tenha essa consciência, essa percepção, e a gente vai saber aqui. Aconselhamento para quem escolher a opção número 3. Conselho para quem escolher a opção número 2. E aconselhamento para quem escolher a opção número 1. Não necessariamente o conselho vai ser para a situação que a gente vai analisar. Às vezes sai, às vezes não. Às vezes sai um conselho para a vida pessoal mesmo. Ok, meus amores, então vamos aqui falar das opções. A primeira nós temos o Old Style Lenormand, junto com a Citrino, uma Citrino fake. Citrino de verdade é de outra maneira. Nós temos aqui uma ágata de fogo com o tarô Zen de Osho. E a terceira opção nós temos aqui o quartzo rosa com o baralho cigano. É o nome dele, tá? Mas os dois são Lenormand. Esses dois aqui. Cigano é a forma normalmente que o Brasil chama, né, esse baralho. Mas originalmente ele veio, né, com o nome de cigano, mas ele é Lenormand na Europa. Ok, meus amores, decidam com calma. E é aquilo, lembre-se que você está numa tiragem coletiva, então tem que ter sabedoria, tem que verificar se realmente o que eu disser bate com a sua situação, bate com a sua realidade. Tiragem coletiva é sobre conexão, né? Então vocês precisam ver se vocês se conectam, se faz sentido para a realidade de vocês. Essa é a terceira. Esta é a segunda. Vamos lá. Vamos aqui dar início para quem escolheu a opção número 1 do vídeo de hoje. Vamos aqui descobrir toda a verdade sobre ele ou ela em relação a você. Lembrando que estamos aqui diante de uma tiragem coletiva, são múltiplas energias, múltiplas situações, então tem que adaptar. Serve tanto para quem está agora junto dessa pessoa ou já se afastou, terminou, se distanciou. Serve para ficante, conversante, namoro, casamento, triângulo, quarteto, mas tem que adaptar, não tem jeito. E caso você queira realizar feitiços, magias, consultas, na descrição vocês verão o meu contato de WhatsApp Business e nele tem os catálogos com valores e informações. Toda a verdade sobre ele ou ela em relação à opção 1, a quem escolheu a opção 1. Toda a verdade sobre ele ou ela. Eu peço a verdade, né? E de fato, nossa, sai realmente uma revelação. Olha, tá. Eu diria que essa verdade que tá aparecendo aqui
ela tem muito a ver, inicialmente, com algo ligado a ciúme e possessividade para quem está junto e para quem se distanciou tem pouco tempo. E a pessoa fica ali te observando ou fica ali te stalkeando. Então, se essa pessoa ainda tem alguma espécie de proximidade ou te observa de alguma maneira, aqui a gente vê essa energia dela ter um ciúme ou uma coisa de querer controlar, de querer saber da sua vida. Para quem não faz sentido essa situação, Rosa, não, essa pessoa não é ciumenta, não tem isso, pode ser outra coisa? Pode ser algo ligado a orgulho. Então eu diria que essa pessoa ela tem uma vibração de ser um pouco orgulhosa. Só que é muito provável que isso tenha aparecido aqui por ela dizer que ela não é orgulhosa, né? Por ela dizer que ela, sei lá, não sou orgulhoso, sou uma pessoa só que tenta tomar tais atitudes, eu tenho essa personalidade. Não, isso daí é papo, a pessoa realmente tem ali um orgulhozinho, tem uma dificuldade de estar cedendo ou de estar admitindo, por exemplo, quando está errada, ou admitindo que, enfim, não sabe o que fazer em determinada situação. São múltiplas possibilidades. Eu diria que tem muito a ver também com a pessoa realmente não saber admitir, não conseguir admitir que ela não sabe o que fazer em determinada situação. Aquela pessoa assim que sempre sabe o que tem que fazer ou o que tem que ser feito, mas nesse momento parece que ela tá com a energia dispersa e não sabe, né? Não consegue decidir. E talvez aí esteja a surpresa, digamos. E assim, aqui fala realmente que essa pessoa esconde. Ou seja, que ela tem essa coisa de não querer, digamos que você saiba disso, ou que você perceba esse orgulho, ou que você perceba o ciúme, a possessividade para quem se adequou mais a essa interpretação. Meus amores, e para quem tem uma relação mais aprofundada com essa pessoa, já tem uma certa história, tem um certo tempo, sobretudo para quem tem ou teve uma relação mais sólida, tipo namoro, casamento, até triângulo e quarteto, eu diria que essa pessoa ela acredita que às vezes a relação ela é um pouco pesada. E esse peso ele tem muito a ver justamente com questão de orgulho ou questão de comportamento, alguma vibração comportamental. Rosa, mas eu não sou ciumenta, eu não sou autoritária, não sou uma pessoa assim. Mas pode ser que em alguns momentos essa pessoa sinta que isso parte não só dele, dela, como também de você. Então, aqui a gente vê que por mais que essa pessoa tenha esse comportamento, né, essa atitude mais complicada, na percepção dela você também tem isso. Ou seja, para alguns casos existe essa energia dos dois lados. Aqui também fala de comportamentos ligados a ego, né, que também tem a ver, de certa forma, com uma questão de orgulho. Às vezes essa pessoa acha que você toma decisões muito egoístas, mas essa questão do egoísmo ela vai fazer mais sentido realmente para quem, por exemplo, é casado, e às vezes você fazer alguma coisa, a pessoa, poxa, por que você fez isso sem me consultar, sem falar comigo, sem dizer isso? Ou tá namorando, né? Então, assim, essa parte do, entre aspas, egoísmo, eu coloco entre aspas porque não necessariamente você foi egoísta, mas isso, na percepção da pessoa, é assim, sabe? Mesmo que não seja verdade. É a percepção dela na situação. Então tem aqui algumas situações nesse aspecto, tipo, poxa, às vezes a fulana, ela olha muito pro lado dela e ela não entende o meu, ou ela não se põe no meu lugar, ou então ela ou ele tá adapte pro gênero. Ela toma as decisões de forma solitária.
Para quem está afastado, e até para quem está junto, porque aqui fala muito sobre situações ou lembranças do passado. Então, ao mesmo tempo que tem essa vibração um pouco mais densa, também tem uma vibração de afeto, carinho, nostalgia. Então, assim, quando a gente olha para o todo da verdade, existem situações problemáticas na primeira opção, dele em relação a você, dele ou dela, mas ao mesmo tempo também tem uma energia de nostalgia, sonho, idealização ou fantasia. Então, de alguma maneira, essa pessoa sonhou ou está sonhando, está idealizando, idealizou algo em relação a você, mas houve aqui na relação, no vínculo de vocês, no envolvimento, alguma espécie de descoberta que abalou ou está abalando a relação. Então também tem essa energia. Então parece que ela está se voltando para pensamentos, para sonhos, para ideias que ela teve no passado, coisas que ela gostaria de realizar ou gostaria de ter realizado com você também. Até o momento, gente, tem muitos signos aqui, tá? Eu vou esperar mais um pouco para trazer assim esse adendo. Toda a verdade sobre ele ou ela em relação à opção 1. Essa pessoa também sabe que, no fundo, ela precisa ressignificar ou transformar ou simplesmente deixar para trás algum hábito, algum comportamento. E para alguns casos, é comportamento, sim, é comportamento, é hábito, mas também tem uma questão de se abrir mais. Porque eu vejo que tem algumas pessoas aqui que, digamos, esse homem, essa mulher, às vezes é uma pessoa um pouco fechada. Não por maldade, mas aqui, infelizmente, algumas pessoas não têm esse tato, às vezes, social ou... Enfim, gente, é complicado, né? Às vezes a pessoa realmente não foi educada, de alguma forma, a expressar emoções. Ou até a compreender, porque, assim, não adianta você expressar uma emoção se você não entende o que você está sentindo. Então, também tem essa questão, né, de muitas pessoas não terem esse ensinamento de entender ou de filosofar sobre aquilo que está sentindo para poder expressar. Infelizmente, né, muitos homens são assim. Infelizmente, a sociedade não tem esse cuidado, né, tanto com a parte emocional do homem, é algo muito importante. Os homens que assistem ao canal são exceção. São pessoas muito queridas, muito doces, conseguem entender, filosofar, entender os sentimentos, né? São pessoas mais, assim, filosóficas, de certa forma, mas a maioria não é, né? Não consegue ter essa coisa de se expressar e entender. Mas eu diria que essa pessoa aqui, independente se é homem ou se é mulher, a gente vê que essa pessoa está querendo ressignificar algumas questões. Mas é claro, gente, quando eu falo isso, né, não entendo que é uma coisa mágica, ou que a pessoa, sabe, quer mudar ou vai mudar de um dia para o outro. É um trabalho, né? É uma transição, é quase como se fosse uma questão kármica da pessoa, porque ela já é assim, já tem essa certa personalidade, ou esse certo jeito, não é de hoje. Então, para mudar uma situação que ela já é há muito tempo, logicamente também vai demandar muito tempo. Mas, basicamente, a verdade vem dizer que ela quer mudar, tá bom? Só para ficar claro. Porque aqui tá falando de alguns comportamentos até tóxicos, né? Nocivos. Ou então, às vezes, de sabotar a situação. Então, é como se essa pessoa da primeira opção, ela tivesse alguns comportamentos que não são, né, legais. São as red flags, né? Aqui no oráculo que eu tenho, tem uma carta chamada Pay Attention to the Red Flags. Ou seja, essa pessoa, ela tem algumas red flags. E com isso eu não estou dizendo que ela é uma pessoa ruim.
mas ela tem traços que ela precisa modificar. Depois que eu virei cartomante, né, taróloga, virei não, né, no caso eu transicionei de carreira, porque eu já leio há muito tempo, muitos anos, acho que vai fazer uns 10 anos, sei lá. Enfim, quando eu transicionei, antes, né, eu tinha uma visão muito assim, muito jurídica, né, que eu era advogada, era do meio acadêmica. É isso ou não é isso, né? No direito é muito assim. É verdade ou é falso essa afirmação? É verdade ou é falso? Então tinha muito essa coisa assim de encaixar, né, ali uma visão muito quadrada, né, que de certa forma é uma visão muito jurídica, muito do meio acadêmico. E depois que eu virei, né, transicionei de carreira, eu lendo a vida das pessoas, os sentimentos, a mente, eu enxerguei as coisas, eu passei a enxergar as coisas de uma forma ampla, né? Então eu sempre falo assim, olha, não é que essa pessoa seja ruim por conta disso, mas é uma red flag, né? É um traço nocivo. É claro que talvez ela esteja sendo assim com você, ou em algum momento com você ela foi, ou está sendo, enfim. Mas pode ser ali que com outra pessoa ela seja maravilhosa, né? Digamos, seja um ótimo pai, uma ótima mãe. Ou seja, as pessoas elas têm faces, né? Elas são multifacetadas e é muito complicado a gente julgar com base em uma face. É algo complicado, né? Eu acho que é algo que mais os psicólogos conseguem compreender. Consigo agora já verificar signos, tá, gente? Áries, Leão, Sagitário, seja no Sol, Ascendente, Lua ou Vênus. Além desses signos de fogo, também tem aqui Câncer, Peixes e Aquário. Mesma coisa, Sol, Lua, Ascendente ou Vênus. Hoje eu filosofei na opção de vocês, né? Bom, mas a verdade, basicamente, é que essa pessoa, ela quer deixar para trás alguns comportamentos, como eu falei antes. Ela também acha que você precisa deixar para trás alguma vibração ligada à posse, a querer controlar a situação, não que isso seja de fato o que você faz, mas para ela é uma verdade. E aqui está falando sobre nostalgia, né, como eu disse antes, e que ela, de certa forma, reconhece esses traços nocivos ou traços tóxicos ou vícios também, tá, gente? Pode não ser algo ligado a traço tóxico, mas pode ser algo ligado a vício que o baralho está se referindo. Dela ter alguma espécie de vício que ela sabe que é algo que desequilibra e que precisa mudar. Digamos, um vício em bebida, um vício em droga, ou então um vício em jogo, em apostas, né? Às vezes, pequenos vícios, né? Uma pessoa assim que fica, sei lá, tendo algum comportamento que não é legal, tipo, ela empresta muito dinheiro e é o dinheiro do casal, aí isso prejudica a relação. Então, são várias possibilidades, tá? Lembrando, gente, que é uma tiragem coletiva. Então, pelo amor dos deuses, pelo amor da deusa, veja se faz sentido. Ria, saiba usar o humor a favor de todos, encare as coisas com mais leveza. Faz tempo que essa carta não sai. Será que vocês estão um pouco para baixo ou estão pessimistas? Gente, eu não sou good vibes, tá? Então, toda vez que alguém tá assim numa bad vibe, eu falo, olha, é normal, tá? Todos nós temos um dia que a gente tá ali achando que tá tudo contra a gente tá com raiva. Às vezes não é só um dia, às vezes é uma semana, às vezes é um mês. Só não fique muito nessa maré, nessa energia por muito tempo, porque depois que você entra, pra você sair, é muito custoso. Porque quando a gente começa a encarar as coisas com peso e com dificuldade, é como se isso fosse levando a gente, né? Levando, como se fosse uma areia movediça. E quando você vê, você tá no fundo do poço. Então aqui tá pedindo pra você tentar, mesmo nas dificuldades, ver alguma coisa que você possa achar graça, ou que você possa se divertir, ou de alguma forma levar isso com mais leveza. Eu sei que é difícil, né? Parece que é uma romantização das dificuldades. Mas pra gente ter uma mente saudável e conseguir lidar com as coisas difíceis, a gente precisa, às vezes, ser um pouquinho doido. Tá bom, meus amores? Eu falo isso do fundo do coração, não com julgamento, tá bom? Eu não sou juíza de ninguém, eu sou advogada de vocês. Eu tô aqui só pra realmente trazer e verificar as coisas e trazer as coisas de uma forma mais honesta e amorosa e também leve possível. Bom, então vamos deixar o seguinte nos comentários, vocês que escolheram a opção número 1. Espiritualidade. Eu encaro as coisas com leveza.
Ok, meus amores, não esqueçam de deixar esta afirmação. E vamos agora para a opção número 2, que já está passando do tempo. Segunda opção, vamos lá. Vamos aqui já começar, sem muita conversa, né? Na descrição do vídeo você verá o meu contato de WhatsApp Business. Nele tem os catálogos com valores e informações dos feitiços, magias e consultas que realizo. E vamos lá, meus amores, vamos começar. Toda a verdade sobre ele ou ela em relação à opção 2. Lembrando que é uma tiragem coletiva, se não servir para você, solte. Tá bom, gente. Olha, a gente começa aqui com uma energia, de certa forma, ligada um pouco a sofrimento. Então, eu diria que essa pessoa, ou ela tá sofrendo por algo que vocês estão experienciando, passando, ou ela tá lembrando de alguma situação difícil que vocês passaram, tá bom? Ah, Rosa, a gente não passou por nada, não teve nada difícil, assim, entre eu e ele. Pode ser alguma coisa na vida pessoal dele, dela? Pode também ser isso. Mas, de qualquer jeito, eu vejo aqui que tem uma energia muito voltada a reconhecimento, a enxergar, a reconhecer, a ver, né? Então, por exemplo, se essa pessoa antes, ela não estava, digamos, enxergando um mal que ela fez, ou uma frustração, um coração partido que ela desencadeou em você, de certa forma, parece que agora ela está enxergando, só que como a gente vê uma energia um pouco gelada aqui, um pouco fria, ela dificilmente vai mostrar, né? Às vezes, nossa, eu queria muito ter essa habilidade de ser uma pessoa mais... As pessoas dizem que eu sou, assim, no geral, bastante racional, mas ao mesmo tempo eu sou carinhosa, né, afetuosa. Mas eu queria ter essa habilidade de não demonstrar o que eu tô sentindo, assim, porque eu sou muito direta. Se eu me incomodar com alguma coisa, normalmente eu falo, né? Eu não gostei de tal coisa. Senti que isso foi algo desrespeitoso. Eu costumo ser objetiva. E essa pessoa, não. Parece, assim, que ela esconde, né? Uma pessoa que consegue esconder, vamos dizer assim, esconder, mascarar, mas não porque ela é misteriosa, eu diria que tem a ver realmente com a personalidade, com o jeito de ser. É como se fosse aquelas pessoas que não querem mostrar quando elas estão mal, quando elas estão frustradas. É uma pessoa que sempre se mostra de uma forma linear, né? Como se ela tivesse sempre daquele mesmo jeito. Como se ela tivesse sempre o mesmo uniforme, né? As expressões dela, as comunicações são como se fosse um uniforme, todo dia a mesma coisa. Mas por dentro, ela está emanando uma energia aqui de sofrimento. Então talvez seja verdade, né? Talvez seja uma revelação para vocês da opção 2. Porque talvez vocês não imaginem isso, né? Talvez vocês fiquem assim, como assim? Será? Será assim, né? Duvido. Então aqui tem essa energia de sofrimento e de coração partido. Inclusive para quem se afastou, tá, gente? Para quem se afastou, para quem tá junto, porque aqui fala muito de arrependimento por ter perdido algo, por ter frustrado algo, atrapalhado a situação. Agora, para quem assim, Rosa, não aconteceu nada demais entre a gente, pode ser uma outra coisa? Como eu falei, pode ser algo ligado à vida pessoal ou a relacionamentos anteriores, por exemplo, passado, outro relacionamento que essa pessoa se frustrou, foi traída, e aí ela se envolve com você e ela não mostra isso pra você, ela não mostra, não se abre, não fala, né, dessa frustração que ela tá sentindo, aquela pessoa que sofre calada, né, quando você vê, tem a pessoa tá ali chorando baixinho. Então também tem essa possibilidade da pessoa meio que sofrer calada por conta do passado e ela ainda estar buscando um equilíbrio. Meus amores, eu sinto assim que tá bem dividida a segunda opção, sabe? Porque eu não sinto que todo mundo aqui tem
passou por alguma coisa assim frustrante com essa pessoa. Parece que, na verdade, é essa pessoa, metade aqui do público se frustrou, no caso, essa pessoa aqui se frustrou e tá se envolvendo com você. Então tá metá, né? Metade, digamos, a pessoa fez mal, tá arrependida, tá mal e quer uma nova chance, tá tentando se equilibrar, e a outra metade é a pessoa tá frustrada com o passado, foi traída, foi enganada, e aí tá se envolvendo com você, tentando deixar um ciclo pra trás. Aqui fala muito sobre tempo, gente. Tem alguma questão ligada a tempo, a aguardar um tempo, aguardar alguma situação ligada a tempo. Como se tivesse algo que precisa maturar ou que precisa de tempo para ser resolvido. Ou um ciclo. Engraçado, né? Mas essa interpretação ela é um pouquinho mais específica para um público aqui. Já vejo a energia de Touro e Virgem. Leão. Seja no Sol, Ascendente, Lua ou Vênus. Toda a verdade sobre ele ou ela em relação à opção 2. Tá passando rápido o tempo. Também tem aqui Libra e Gêmeos. Mesma coisa. Sol, Lua, Ascendente. Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Olha, gente, aqui também tá falando que essa pessoa, ela normalmente ela é muito séria, como eu falei pra vocês. Ela tem muita... Ela quer, digamos assim, ter as rédeas das situações, sabe? Sabe aquela pessoa que quer ter o controle de tudo? Como se tudo tivesse que funcionar em determinado padrão, em determinada planejamento da pessoa. São pessoas, assim, muito... Né, que tem uma essência realmente mais de ar ou de terra. São pessoas que têm essa coisa de querer fazer as coisas do próprio jeito. Eu diria que essa pessoa, ela tá aqui tentando soltar essa energia. Então, se ela tem algum comportamento muito ligado à rigidez, né? Eu tava quase esquecendo essa palavra, rigidez. Ela pode ser uma pessoa muito rígida, muito travada, até um pouco fria. Se ela tem esse comportamento, aqui tá falando dela querer soltar essa energia e ser um pouco mais aberta ou disponível, ou simplesmente mais próxima de você, né? Porque é como se essa pessoa achasse que para as coisas funcionarem melhor entre vocês dois, vocês duas, precisa haver uma flexibilidade maior. Então é algo que ela reconhece, né? Que ela precisa de alguma forma ser mais flexível em relação a você. Às vezes flexibilidade no sentido de quê, Rosa? Ser uma pessoa que se abre mais sobre sentimentos, ou, por exemplo, ser uma pessoa que entende que você é alguém diferente. Porque às vezes, né, as pessoas assim, eu só quero namorar se for uma fulana ou um fulano que seja desse tipo de gente. Poxa, e a pessoa é inflexível, né? Por que não se abrir para uma pessoa diferente do seu ideal, do seu jeito, da sua personalidade? Não precisa ser oposto, não é sobre ser oposto, mas às vezes ser uma pessoa diferente. Né? Digamos que essa pessoa seja muito assim, super letrada, super acadêmica. Só quero alguém que seja igual eu. Aí perde a chance, por exemplo, de conhecer uma pessoa que é divertida, que é leve, pode não ler 50 livros por ano, mas é uma pessoa divertida, uma pessoa que conversa de vários assuntos, socialmente, né, sabe se dar bem com as pessoas, e uma pessoa assim também é tão legal e tão inteligente quanto alguém que lê 50 livros por ano. Então aqui também tem essa questão do choque de diferenças ou de personalidades, e dessa pessoa ser um pouco rígida, e dela estar enxergando isso e tentando se abrir, né, pra, enfim, ser mais flexível para a relação. Exatamente. Mudar um pouquinho a cabecinha, né, da pessoa. Nossa, exatamente, gente. Parece que a pessoa ela tá enxergando que ela precisa aprender que em uma relação
Um cede para o outro receber. É toma lá da cá. E aí é esse jogo, né, de concessões. Todo relacionamento é assim, é uma troca. Às vezes você cede, às vezes outra pessoa cede. E as duas ficam satisfeitos. Não é só sobre receber, sobre dar e dar. Não, é uma troca. Às vezes aqui, às vezes ali. Então parece que essa pessoa tá conseguindo, assim, sabe, abrir a cabeça dela para entender, compreender isso. E antes, como eu falei, parece que ela estava muito fechada. Ah, porque eu me frustrei no passado. Beleza, vamos fazer terapia, né? Então aqui tem essa energia dela estar conseguindo enxergar e abrir mais a mente nesse sentido para vocês. Legal, bom, né? Interessante. Se for da sua vontade, logicamente, maravilhoso. Persevere. A realização é, na verdade, o percurso entre a ideia original e a sua concretização. Depois do impulso inicial, a disciplina será a sua maior aliada. Trace uma estratégia detalhada. Olha, gente, eu diria que esse conselho ele tem muito a ver, na verdade, com vida pessoal ou profissional de vocês, tá? Planos, objetivos para o próximo ano, independente do momento que você estiver assistindo, mas é final do ano, né? Então talvez faça mais sentido para quem estiver assistindo essa época. Então aqui tá pedindo para você perseverar em um determinado ponto, em um determinado objetivo da sua vida, que você vai conseguir. E tem que ter disciplina, né? Os signos da disciplina são os de terra, né? Touro, Virgem, Capricórnio, são signos muito disciplinados. Meus amores, vamos então aqui trazer a seguinte afirmação. Vocês que escolheram a opção 2. Espiritualidade, eu sou perseverança. Beleza? Não esqueça de deixar esta afirmação, não esqueça de deixar o like. Não esqueça de se inscrever como forma de retribuição ao trabalho deste canal, desta egrégora de iluminação, de amor, de honestidade. E vamos agora para a última opção do vídeo de hoje. Vamos lá, vamos aqui começar com quem escolheu a opção número 3, a última opção do vídeo de hoje. Bom, meus amores, vamos aqui descobrir basicamente a verdade sobre essa pessoa em relação a você. Claro, pode ser que apareça algo que você já desconfiava, mas não tinha muita certeza. Pode ser algum tipo de sentimento ou de pensamento, alguma coisa, enfim, digamos, chocante ou diferente que você não imagina ou não acreditaria muito acerca dessa pessoa. Claro, por estarmos aqui numa tiragem coletiva, tem que ter sabedoria, tem que ver, será que isso realmente faz sentido para minha situação? Tem que ter essa intuição, né, para discernir. Bom, e caso você queira realizar feitiços, magias, consultas particulares, na descrição do vídeo você verá o meu contato de WhatsApp Business e lá tem os catálogos com todos os valores, tudo certinho. Vamos lá. Serve tanto para quem está junto quanto para quem está afastado. Namoro, casamento, ficante, triângulo, quarteto. Bora! Toda a verdade sobre ele ou ela em relação à opção 3. Vejo aqui signos de peixes e escorpião, seja no Sol, ascendente, Lua ou Vênus. Eita! Tá, eu vou começar com uma interpretação que talvez não seja para todo mundo. Olha, aqui tá falando sobre alguma questão familiar que pode ter causado um rompimento, ou sobre um rompimento mesmo, né? Digamos que vocês estavam numa relação já concreta, séria. Para alguns casos, morando juntos, já casados, enfim. E houve aqui alguma espécie de rompimento. De corte, de rompimento. E beleza, mas eu já sei disso, Rosa. Qual é a verdade, né? Olha, gente, eu vejo que existe aqui uma energia de sofrimento. Só que é um sofrimento muito ligado a algo repentino. Então, por exemplo, se foi você que terminou, a pessoa ficou assim surpresa, ficou embasbacada. Mas se foi ela, né, se foi ele, ela que tomou essa atitude, eu diria que de alguma forma essa pessoa
ela tomou essa decisão de forma como se fosse de supetão. Foi algo meio de repente. Então, é como se nem ela antes estivesse planejando isso. E como eu falei, se teve alguma situação familiar que aconteceu, é como se ela tivesse ficado surpresa com essa situação, ela não estava planejando alguma interferência, ou enfim, existe aqui alguma energia ligada a choque, a surpresa e uma situação acontecendo de repente, uma situação repentina, do nada. Então a gente vê inicialmente uma energia de choque, de surpresa. Dessa pessoa tá manifestando esse choque. Dela não estar bem com alguma energia de rompimento. Agora, se vocês estão juntos, sobretudo numa relação séria, eu diria que essa pessoa, no caso, ela tá manifestando o que aqui? Um medo de que isso tenha que acontecer, de que isso tenha que ocorrer. Então, para quem, por exemplo, mora junto, para quem namora, para quem é casado, ou para quem já tá junto com essa pessoa tem um tempo, aqui tem muito uma energia de medo de ter que se afastar, ou de medo de ter que cortar, sair da relação. Porque você traz alguma espécie de estabilidade, de solidez para a pessoa. E aqui também tá falando, tá meio específica a terceira opção, né? Aqui também tá falando sobre um problema ou alguma situação que já estava acontecendo de forma... Sabe quando pequenos problemas vão acontecendo e se tornam depois uma bola de neve? É como se tivesse uma energia mais ou menos assim. Tipo, poxa, já tem muito tempo que isso está acontecendo. Várias problemáticas, várias situações. E a gente precisa dar um jeito nisso, a gente precisa resolver essa situação. As coisas como estão agora não podem ficar. Então, tem mais ou menos uma situação nesse sentido, né? Existe algo que está desequilibrado. Existe algo que está desequilibrado. Que essa pessoa, pelo menos, enxerga que está desequilibrado. Uma troca. Toda a verdade sobre ele ou ela. Uma recompensa, uma troca, um dar e receber. Aqui tem questão também de diferença de idade. É isso mesmo, gente. Para alguns casos é alguma questão de diferença de idade, de jeito ou de convívio. Para quem é triângulo e quarteto, aqui tá falando que essa pessoa quer muito terminar a relação, o casamento ou o namoro que ele ou ela está agora, para poder firmar uma relação com você. Só que assim, gente, mesmo a pessoa querendo fazer isso, aqui tem uma energia de ela também ainda não estar muito preparada para desenvolver uma relação concreta com você. Ou seja, por mais que ela queira, digamos, sair de uma outra relação que ela tá, não significa que diretamente ela vai querer, logo direto, né, ela vai querer firmar algo concreto. É como se ela fosse querer dar uma chance para essa possibilidade, mas ela ainda vai ficar meio insegura. Isso também faz sentido para quem, por exemplo, tá se envolvendo com alguém que acabou de sair de um casamento, ou que acabou de sair de um namoro. Porque a pessoa acabou de ter uma situação que foi muito repentina para ela, para a vida dela, e ela tá meio que pouco a pouco tentando se abrir para uma nova relação, para um compromisso, tentando firmar, né, assumir uma responsabilidade com você. Então, no fundo, ela sabe que existe uma falta ou que existe uma troca que é desequilibrada entre vocês. Ela tem essa percepção, né? E ela tá tentando aqui, de alguma forma, ser mais responsável. Ser mais responsável, né? Ser mais racional nessa situação. Também vejo signos de Capricórnio e Touro, seja no Sol, Ascendente, Lua ou Vênus.
Toda a verdade sobre ele ou ela em relação à opção 3. Olha, aqui também tá falando que essa pessoa, ela é muito feliz quando está com você. Uma pessoa que se diverte bastante ou que ela gosta, né, de falar, de conversar bastante com você. Ou gostava, tá? Para quem tá afastado, para quem mentalizou uma pessoa distante. Alguém que, enfim, já se afastou. E aqui tá falando muito sobre a pessoa, de alguma forma, ela ter, ou ela estar desenvolvendo, ou ela ainda ter, né, para quem se afastou, uma conexão muito intensa, ou muito aprofundada, ela estar desenvolvendo, ou ainda ter uma conexão enraizada, aprofundada com você. Tem muito uma energia de 6, 7, né, desses dois números, número 6, número 7. Há 7 anos, para alguns casos, há 6 anos, há 6 meses, 7 meses. Que fala de felicidade, alegria, parece que essa pessoa, ela gosta de você, né, mas tem alguma coisa que está desequilibrada na relação, no compromisso. Parece que falta uma responsabilidade dela em relação a você. Falta ela ser mais compromissada, ou até você, né, porque tem alguns casos aqui que são de quarteto, então você também precisa, de certa forma, assumir um posicionamento ou assumir alguma espécie de responsabilidade aqui também. Ah, Rosa, é a minha família. No meu caso, é a minha família, não é a família dele. É a minha família que atrapalha, que não gosta da minha relação, não gosta do meu compromisso. Então, tudo isso vocês podem ir adaptando conforme eu for falando. Toda a verdade sobre ele ou ela em relação à última opção. Aqui também tem Áries e Leão. Sol, Lua, Ascendente ou Vênus. Aqui fala muito sobre incertezas, mal entendidos. É como se essa pessoa ela visse muito potencial, ou ela ainda vê, ainda enxerga. Ela vê muito potencial na relação, mas parece que falta algo ligado a equilíbrio, a harmonia, ou até a confiança, tá? Para alguns casos. É como se precisasse de alguma... estabelecer uma confiança ou estabelecer uma harmonia maior, um equilíbrio maior para que a relação ela saia de uma situação de falta de compromisso ou falta de responsabilidade, porque às vezes tem compromisso aqui. Às vezes a gente já tá falando de namoro e de casamento, para alguns casos. Só que mesmo dentro de namoro e dentro de um casamento, a outra parte pode agir de uma forma descompromissada, de uma forma irresponsável, digamos assim. Falta com uma responsabilidade na relação. Digamos, um bom marido, uma boa esposa, mas é desatento dentro da casa, não faz alguma coisa, não cuida de determinada coisa, sabe? Então tem essa energia aqui. E para alguns casos tem até problema de saúde, tá, gente? Na terceira opção. Mas é bem específico, né, essa interpretação aqui. De qualquer jeito, aqui fala que a mente da pessoa tá muito confusa, tá muito perdida. E ao mesmo tempo que ela quer assumir alguma espécie de equilíbrio, ela falta, né, com essa atitude, ela falta com esse comportamento, com essa movimentação que ela sabe que ela precisa ter. Toda unanimidade é burra. Essa frase de Nelson Rodrigues alerta para a tendência de pensar como os outros. Se você quer fazer a diferença, pense diferente. Aquela coisa, a gente como ser humano tem tendência de se comportar conforme a manada ou conforme o nosso ambiente, conforme as pessoas que a gente mais convive, com o ambiente que a gente está mais ali presente. É uma tendência, não significa que a gente vai ser de fato igual às pessoas que a gente convive. Então, basicamente aqui está pedindo para você refletir se tem alguma coisa na sua realidade agora que faz sentido para você, ou se você só está seguindo alguma espécie de regra ou de ditado ou de comportamento social que no final das contas nem faz sentido para a sua essência, tá bom? Eu diria que isso tem a ver tanto com a questão que a gente viu aqui, quanto com a questão de vida pessoal. Meus amores, vamos então aqui deixar a seguinte afirmação, vocês que escolheram a terceira opção, espiritualidade. Eu faço a diferença.
uma energia até de rebeldia, né? Os rebeldes são aqueles que quebram os paradigmas sociais. Ok, meus amores, não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de deixar a inscrição, caso vocês ainda não sejam inscritas ou inscritos aqui. Muitíssima gratidão pela presença de cada um, de cada uma, e até uma próxima. Tchau, tchau!